Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O meu casamento com o Tiago chegou ao fim quando descobri que ele estava me traindo. E como resultado dessa traição, ele ainda teve um filho. Fiquei chocada com a falta de lealdade dele e no mesmo dia decidi sair de casa. Eu não poderia compartilhar o mesmo espaço, a minha vida e os meus sonhos com alguém que quebrou a minha confiança daquela maneira. E voltei a morar com a minha mãe e a minha irmã. E o Tiago batia a minha porta todos os dias, pedindo uma oportunidade. Ele afirmava que eu era a única pessoa que verdadeiramente importava para ele. Nossa, eu importava tanto que ele me deu de presente um par de chifres e um filho de brinde. Imagina então se não se importasse. Sinceramente, eu não havia nascido para fingir que nada havia acontecido. O que ele fez foi dolorido demais e por isso fechei a porta de todas as possibilidades. Pedi para ele, pelo amor de Deus, não me procurar mais. Nunca mais. Eu não era obrigada a continuar ouvindo tantas mentiras, porque eu via na cara dele que quanto mais ele tentava, mais o Tiago se enrolava. E durante longos 6 meses, o meu marido não me dava paz. Eram ligações incessantes, mensagens e mais mensagens. E finalmente, a última vez em que nos sentamos para conversar, o Tiago declarou que eu iria me arrepender e muito por estar fazendo aquilo com ele. E insinuou que eu nunca mais seria feliz e que a imagem dele me assombraria cada vez que tentasse sorrir, afirmando que eu choraria lágrimas de sangue. E ele foi embora. E eu fui preocupada com as suas palavras. E por um tempo eu temi que ele pudesse fazer alguma coisa contra mim. E evitei até sair sozinha. Eu andava sempre acompanhada ou pela minha mãe ou pela minha irmã. Eu não comentei nada com ela sobre o que o Tiago havia falado, até para evitar preocupação. No entanto, eu sentia que alguma coisa estava prestes a acontecer. Recebi a notícia de que o filho dele nasceu, mas ele não compareceu ao hospital para ver a criança. Além disso, soube que a mãe do bebê o levou para os tribunais devido à falta de presença paterna. Nossa, o Tiago estava muito mudado. Ele não era assim, ele era humano, família, e independente dele ter me traído, o meu ex-marido era cheio de virtudes, e isso eu não podia negar. Embora o problema não fosse meu diretamente, fiquei pensando no que estava acontecendo com ele, mas não fui atrás do Tiago nem nada. Eu só orava para Deus iluminar o caminho e a mente dele. E para minha surpresa, recebi uma ligação do irmão do Tiago, o Isaac. Ele estava aflito, nervoso, angustiado e choroso. E finalmente, quando ele conseguiu me dizer alguma coisa, disse que o Tiago havia cometido uma loucura. E em prantos contou que o irmão havia tirado a própria vida. E todos estavam atordoados e incapazes de acreditar no que havia acontecido. Eu gelei com aquela notícia. Foi como uma faca fosse
cravada no meu peito e eu desmoronei. Como assim? O Tiago? Como o Tiago foi capaz de cometer aquela loucura? A minha mãe e a minha irmã, ao me verem em desespero, se aproximaram e eu expliquei o que estava acontecendo. Assim como eu, elas também não conseguiram acreditar. E a única coisa que consegui pensar foi: por que ele fez aquilo? Não tive coragem de ir ao velório. Optei por não comparecer. No entanto, soube que foi um momento de imensa tristeza, com pessoas desmaiando e outros gritando. O Tiago só tinha 27 anos. Era um jovem cheio de vida e sonhos. E por um tempo, mesmo antes de eu descobrir sobre a traição, compartilhávamos sonhos de nos mudarmos para Florianópolis e abrir o nosso próprio negócio. Mas, infelizmente, todos os nossos sonhos desabaram com a traição do Tiago. A princípio, eu senti uma raiva tão intensa do meu ex que o xinguei, gritei com ele várias vezes em voz alta. E depois de um tempo, eu comecei a me sentir culpada, achando que ele tinha feito aquilo por minha causa. E desenvolvi crise de pânico. Do nada, eu sentia falta de ar, tremores, medo de lugares, de pessoas. Acordava toda noite assustada, porque em meus sonhos o Tiago dizia que eu não seria mais feliz com ninguém e que eu choraria lágrimas de sangue. Foi uma fase terrível. Eu fiquei com tanto medo de dormir sozinha e de dormir que a minha irmã se mudou para o meu quarto. Eu chorava à toa e não tinha mais ânimo para mais nada. A morte dele me abalou e muito. E no desespero, a minha mãe procurou ajuda nas igrejas, nas casas de orações. Ela queria me ver voltar a sorrir e ser aquela garota alegre, feliz e cheia de sonhos e esperança. Mas eu não consegui. Eu entrei em um estado que eu não queria mais estudar, trabalhar. E quando eu saía do portão, eu já queria entrar correndo para casa e vivia com medo de tudo. Nesse período, a família do Tiago se mudou. O irmão dele veio até em casa se despedir, mas eu não consegui sair do quarto para falar com ele. E o Isaac me compreendeu. Eles se mudaram para uma outra cidade e perdemos o contato. E de tanto a minha mãe insistir, acabei indo à feira com ela. E na volta tínhamos que passar pela rua onde o Tiago e a sua família moraram. Ao entrar na rua, tive uma crise, mais uma crise tão forte que joguei a sacola da feira no chão e saí correndo feito uma doida. E quando eu cheguei em casa, eu fui direto para o quarto e comecei a chorar. Era uma coisa sem explicação. E passei a ter medo de sorrir, de ser feliz, porque toda vez que eu ria, durante a noite, o Tiago vinha em meus sonhos e dizia que não haviam motivos para eu sorrir, porque eu era a única culpada dele ter feito o que fez. E preocupada, a minha mãe perguntou o que eu gostaria de fazer. E eu respondi que queria me mudar, ir para bem longe dali, para uma cidade onde ninguém nos conhecesse, onde não conhecessem a nossa história. Falei que desejava recomeçar e a minha mãe atendeu ao meu pedido. Ela e a minha irmã
embarcaram em uma busca incessante e só descansaram quando encontraram uma casa. Mas o problema não era o bairro, a cidade ou até a região. O problema estava em mim, e por mais que eu estivesse em um lugar totalmente desconhecido, eu ainda continuava igual. Sabe, demorou um pouco para que a minha mãe e a minha irmã se acostumassem. Surpreendentemente, por minha causa, elas pediram demissão de seus empregos e permaneceram ao meu lado, oferecendo apoio e confiando que tudo se resolveria da melhor forma possível. Graças a Deus, as duas não demoraram nem 2 meses para conseguir um novo emprego. E aos poucos as coisas foram se encaixando. Inclusive, a minha mãe conheceu um homem. Ele era pastor de uma igreja, viúvo e muito sábio. Esse homem fez uma grande diferença. Todos os dias, sem que eu soubesse, ele vinha e fazia uma oração em pensamento. Conversava comigo e sempre me deixava um versículo para eu meditar. Mas eu não tinha cabeça para ler nada. Era tudo muito estranho dentro de mim. Cansada de viver aquela vida de opressão e culpa, quando seu Manuel chegou em casa, pedi para ele orar por mim e contei tudo, mas tudo o que estava acontecendo, como eu me sentia e o que ouvia do Tiago nos sonhos. E naquele momento, ele orou por mim e pediu para eu declarar algumas palavras. E eu declarei chorando e desabei em lágrimas profundas, parecendo até uma criança. Cheguei até a cair no chão de tanto chorar. E depois disso, a Bíblia se tornou a minha aliada e eu fui começando a me sentir bem. Em casa, mamãe convidou alguns irmãos para fazer orações e eu fui enxergando a vida outra vez, mas ainda não sorria. E um certo dia recebi uma ligação que mudou a minha vida. A mãe do Tiago conseguiu o meu número de telefone e perguntou onde eu estava morando. E disse que precisava muito conversar comigo e que gostaria de ir até a minha casa. E ela veio me visitar. E tivemos uma longa conversa. A minha ex-sogra me pediu para não me sentir culpada, pois o único culpado de tudo havia sido o próprio Tiago. Ela enfatizou que ele foi um egoísta ao pensar apenas em si mesmo, sem considerar as consequências para aqueles que ficariam. E que não era mais para eu carregar um fardo que não me pertencia. E ainda acrescentou, pediu para eu viver a vida e ser feliz, pois era o que ela mais desejava. Nos despedimos e ela se foi, mas até hoje ainda mantenho contato com ela. Quando ela se foi, eu senti como se um peso estivesse saindo dos meus ombros. E me levantei, fui até a cozinha, comi algo e me sentei para assistir um pouco de televisão com a minha irmã. E surpreendentemente consegui rir de algumas piadas, sentindo até um alívio enorme. E na madrugada retornei a sonhar com o Tiago, repetindo as mesmas frases. No entanto, no meu próprio sonho, eu declarei que ele não roubaria mais a minha alegria, a minha vida, e que eu não era culpada de nada. E exigi que ele nunca mais retornasse, pois estava declarando que a partir daquele momento
ele não me perturbaria mais e que eu era livre. E foram essas palavras que eu disse. E foi como tirar com a mão. Eu nunca mais sonhei com o meu ex. Aos poucos fui retomando a minha vida. Consegui um novo emprego, recebi alta do psicólogo e voltei a ser a mesma moça de sempre. Retomei os meus estudos, concluí o meu curso de enfermagem e comecei a trabalhar na área. Amava e amo até hoje o que eu faço. Minha mãe se casou com o pastor Manuel e eu e a minha irmã decidimos alugar um apartamento para nós, exatamente como nós imaginávamos. E foi nesse prédio que eu conheci o Miguel. Quase todos os dias pegávamos o mesmo elevador. E eu, focada na minha leitura, mal dava atenção para ele. Um dia, ele puxou o assunto falando que também gostava muito de ler e compartilhando os nomes dos seus escritores favoritos. E eu me deixei levar por aquela conversa. E antes que percebêssemos, éramos os melhores amigos. Trocávamos livros e às vezes ele até comprava algum para mim e eu fazia o mesmo por ele. Certa vez, participamos do lançamento de um livro de um escritor que nós dois gostávamos. E não satisfeito apenas com o autógrafo, pedimos para tirar uma foto com o autor. E ele se sentiu desconfortável em ficar no nosso meio, alegando não querer separar o casal. No entanto, enfatizamos que éramos apenas amigos. E o próprio escritor nos alertou que havia muito mais entre nós do que uma simples amizade. Era muito nítido. E a partir daquele dia, começamos a prestar mais atenção aos nossos sentimentos. E ficou evidente que estávamos apaixonados. Miguel e eu levamos tão a sério que sentíamos um pelo outro que em um ano decidimos nos casar. A minha irmã está noiva e muito feliz, afirmando que em breve também subirá ao altar. Miguel e eu tivemos a Luísa, uma menina linda que nos traz muita alegria. Estamos casados há 3 anos e esses foram os melhores 3 anos da minha vida.